livro, o capítulo 5, o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa que vai escrever na parede. O capítulo 5, na verdade, ele apresenta o fim do Império Neobabilônico e a transição para a dominação do Império chamado Medo-Persa. E isso acontece no capítulo 5, e você sabe que na numerologia 5 é justamente o número de redenção, né? Mas, na verdade, o original não tinha essa numeração, mas existia a sequência. Então, na verdade, nós verificamos que os 4 primeiros capítulos, eles apresentam um domínio de Nabucodonosor, ou seja, do Império Babilônico, de uma forma ampla e abrangente, que foi entregue pelo próprio Deus. Mas o capítulo 5 vai apresentar este Império Mundial que foi entregue nas mãos de Nabucodonosor, sucumbindo aqui na ocasião de Belsazar, sendo que Belsazar, nós vamos verificar aqui, ele não era o imperador, ele era o corregente do império. Mas vamos ler, à medida que nós formos lendo, nós vamos esclarecer os assuntos. 5 verso 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Quer dizer, este camarada aqui, o Belsazar, que era na verdade um corregente e não o imperador principal, nós devemos entender isso. Esse Belsazar, ele fez um grande banquete e distribuiu bebida para todos. No caso, isso aqui acontecia em ostentações, em momentos que você queria se exaltar e se julgar grande dominador. O que dá a entender que ele, como corregente, parecia estar dominando sobre todo o sistema, ainda que de uma forma interina. Talvez seja isso. Mas o capítulo 5, na verdade, vai apresentar uma leitura, uma interpretação de uma inscrição que aparece na parede. E esse é o ponto-chave. E esse caráter extraordinário de sabedoria que é dado somente a um intérprete, que é o Daniel, que tinha o Deus verdadeiro como intérprete. Então, o Belsazar, na ocasião aqui, ele chama o destaque para ele pelo fato do que ele fez, e não propriamente do que ele era, porque não sendo ele o primeiro dominador, nós entendemos que aqui ele estava interinamente, talvez, sobre todo o sistema. O imperador nesta época aqui era Nabonide, tá? Nessa época aqui era Nabonide, que é da genealogia justamente do Nabucodonosor, nós vamos falar mais à frente. Versículo 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Na verdade, era uma grande festa, um grande carnaval, uma grande orgia. Aí você percebe que Belsazar, ele manda buscar os utensílios que pertenciam ao templo de Deus, que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. Só que aqui no detalhe diz que Nabucodonosor era seu pai, veja bem, mas na verdade ele não era pai genealógico. Esse pai aqui no sistema é pai como superior, como aquele que vem de uma forma ancestral, como Davi, no caso, em Israel era tratado como Jesus, filho de Davi. Jesus não era filho de Davi literalmente, mas era na verdade, Davi era ancestral dele. Então é por aí que o negócio vai, porque na verdade o Belsazar, ele era de uma outra linha genealógica. O verdadeiro imperador era Nabonide. Então Nabucodonosor já tinha morrido e outros imperadores já tinham passado de cargo. O que está chamando a atenção aqui é que esse Belsazar busca esses utensílios que são sagrados e traz para que automaticamente fossem adorados ou chacoteados diante dos deuses pagãos. Lembrando que Belsazar, que é o nome dele, não confundir com Beltesazar, que é o nome de Daniel, significa o Deus Bel protege o rei. E o Deus Bel nós sabemos que é Baal ou variantes. E ali o Belsazar, ele vai simplesmente profanar os utensílios que vieram do Deus verdadeiro de Israel. Aí no 3 diz: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, quer dizer, o templo de Salomão, que estava em Jerusalém,
e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, quer dizer, eles fizeram uma grande orgia, eles profanaram aquelas peças, ó. Beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e pedra. Quer dizer, ele trouxe o material que pertencia ao templo de Deus, que Nabucodonosor tinha transportado, e nós entendemos aqui que o último imperador, na verdade, foi Nabonide, não era mais Nabucodonosor, e Belsazar seria, na verdade, o quê? Ele seria filho de Nabonide, e não filho de Nabucodonosor. Então você compreende. Já eu vou passar para você uma relação completa. Aí diz assim: beberam vinho e tal e louvaram os deuses deles. 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Vamos lá. Aqui aparece uma mão escrevendo na parede. Aí o Belsazar vai tremer e vai bater as pernas, vai ficar apavorado. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. Ele ficou perturbado, hein? As juntas dos seus lombos se relaxaram, quer dizer, o calafrio pela espinha, e os seus joelhos bateram um no outro. Parece até desenho animado. Mas ele ficou cismado, apavorado com aquela inscrição da parede. 7. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, quer dizer, uma corrente, e será no reino o terceiro dominador. Por que ele fala o terceiro? Como eu já falei anteriormente, ele na verdade era um corregente. Ele era filho de Nabonide. Na verdade, o verdadeiro imperador era Nabonide. Belsazar estava interinamente, e ele promete que o elemento que interpretasse seria o terceiro, porque sendo Nabonide o primeiro, automaticamente ele era o segundo. Então, sendo ele o segundo, ele só poderia premiar o intérprete com o terceiro lugar no reino, ou seja, era um título honorífico, né? No caso, um dominador sobre todo o império depois dele. Você percebe que a mesma coisa aconteceu com Daniel quando ele interpretou, na verdade, lá atrás, né? Ele exaltou Daniel sobre todos os dominadores, sobre todos os magos, na verdade, né? Ele chefiou. E aqui não é diferente. Aqui aparece o Belsazar prometendo exaltar a esse que interpretasse o sonho. Lembrando que aqui, pela lógica, você sempre tem que marcar esse sentido. Belsazar não era o imperador. Ele era filho do imperador e que estava, por algum motivo, interinamente dominando. Dá a entender que é um período em que o pai dele, no caso Nabonide, ficou na Arábia tratando de alguns problemas. E ali, naquele caso, ele justamente ficou sendo rei durante segurando as funções, né? Durante mais ou menos uns 8 anos, enquanto Nabonide estava no deserto da Arábia. Mas vamos lá, versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados, quer dizer, todo mundo apavorado. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou a rainha e disse: ó rei, vive eternamente, que é a saudação comum a imperadores. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Veja que eles falam de Daniel naquela cultura que eles desfrutam, né, compartilham. A cultura dos vários deuses, do panteão de deuses, sinal de que Daniel estava simplesmente esquecido. Através do tempo, como passavam os imperadores, Daniel aqui caiu em desuso. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Isso quer dizer, está lembrando para ele, que aqui Daniel está em torno de uns 80 anos aproximadamente. Não é aquele Daniel novinho do início.
12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Veja que a mulher de Beltesazar o instrui acerca de Daniel. Daniel estava esquecido. Daniel tinha caído em desuso, estava obsoleto. Por quê? Você lembra que o Nabucodonosor, ele tinha exaltado a Daniel, não é? Mas com o passar do tempo, isso aqui mudava, porque mudavam os imperadores. E eles, como eram imperadores idólatras, eles se afastavam desse entendimento e automaticamente passavam aos seus rituais antigos. Aí 13, ó. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Lembrando, quando ele fala meu pai, o pai dele literalmente era Nabonide. Ele está se referindo ao pai genealógico. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a tua interpretação, ou melhor, a sua interpretação, serás vestido de púrpura, que é a roupa real, né? E terás cadeias de ouro ao pescoço, que são os colares, e no reino serás o terceiro dominador. A mesma coisa, ele promete a Daniel interpretar. E aí ele diz que vai colocá-lo como terceiro. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei esta escritura, e lhe farei saber a interpretação. Veja que Daniel é curto e grosso. Ele não queria se envolver com Beltesazar. Com certeza que ele já sabia que o Império Neobabilônico estava caindo e ali era a sentença final. Inclusive, a escritura que está na parede seria, na verdade, a última palavra explicando o que aconteceria com o Império Neobabilônico. Então ele falou: não quero nada, mas simplesmente eu vou relatar para você isso aqui, ó. Aí ele fala: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Tipo, Deus levantou teu pai para ser cabeça das nações. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Ele está relatando o propósito de Deus para com Nabucodonosor e o Império Neobabilônico. Versículo 20. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Ele está se referindo ao capítulo 4. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e é quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso? Tipo o seguinte: o teu pai, teu ancestral Nabucodonosor, ele se humilhou, mas você não fez isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Veja bem, o que Daniel apresenta aqui
É o sentido de que Belsazar, ele simplesmente menosprezou o Deus verdadeiro. Ele profanou os utensílios sagrados, o que na verdade isso era um sacrilégio. Naquele banquete foi na verdade um carnaval profano, no qual só se prestou homenagens aos deuses pagãos. Ele simplesmente ignorou o Deus verdadeiro e utilizou os seus utensílios. Aí parece que isso aqui foi uma coisa sem muita intenção, mas o que parece, pela voz de Daniel, pela colocação dele, não. Parece que é algo simplesmente de afronta real. Parece que Belsazar afrontou diretamente ao Deus verdadeiro. Por isso que vem sobre ele uma sentença. E aí Daniel esclarece o que está na parede, 24. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Vamos lá. Mene, mene, tekel e parsim. Aí ele diz, 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Quer dizer, o pecado dele é muito grande. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. O que ele está dizendo é o seguinte: você está simplesmente sendo notificado de que o teu tempo passou. Porque quando você lê a expressão mene, mene, tekel e parsim, na verdade, na verdade são palavras que têm símbolos. Quando fala mene, mene é o mesmo que mina. E a mina, na verdade, o tekel é meia mina, o meio ciclo. E aí você tem que ter um trocadilho interessante aqui. Quando ele fala mene, mene, ou seja, mina, né? É dinheiro, valor. Mina. Aí ele fala tekel. Tekel é no sentido de medir, de pesar. Então quando você fala mina, é valor, é peso, de valor, de quantidade. Aí ele fala assim, mene, ou seja, valor, peso, dinheiro, quantidade. Aí ele fala tekel, quer dizer, pesar, medir, esquadrinhar, saber. Aí ele fala o parsim, ou nessa versão aqui, parsim. Parsim vem da palavra par, que significa dividir. A mesma palavra que vem de Pérez, ou do verbo parás. Então, traduzindo isso aqui, seria mene, ou mina, tekel, quer dizer, pesar, medir, tu foi pesado e medido, e parsim, você teve o reino rasgado, dividido. Por isso que a interpretação é bem objetiva. São 4 expressões. Mene, depois mene, tekel, parsim, ou seja, mina. Pesou como se colocasse em 2 partes da balança, ok? Dividiu a mina em 2. Botou de um lado e outro da balança. Aí, o lado dele desceu, ou seja, ele está em péssima situação. Ele está contrariamente Deus. Então tekel, Deus pesou, botou na balança e viu que ele está em falta, automaticamente parsim. Isto aqui na simbologia mundial, nós devemos entender o quê? O Império Neobabilônico foi levantado por Deus com um objetivo. E este objetivo automaticamente fracassou. Então agora ele está pesando, está avaliando e está dividindo. Aí ele fala assim, no 27, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e tal. Porque parsim significa Pérez, tá? Quando você lê parsim, Pérez é a mesma coisa. Dividir, rasgar. 29. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem numa cadeia de ouro ao pescoço. Ele não queria, né? E proclamaram a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Você já sabe, terceiro porque ele era o segundo. Naquela mesma noite, aí já muda, vamos esperar um pouquinho, 29. Então nós entendemos aqui no 29 que ele foi exaltado. Daniel não queria, ele foi praticamente obrigado a receber aquelas honrarias. Aí sim no 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Então aqui dá a entender que eles foram simplesmente atacados e dominados. Mas pelos fatos históricos, na verdade,
ele não teve, não existiu uma grande afronta, né? Os historiadores, na verdade, narram que esse evento, quando eles estavam bebendo e se embriagando, e você sabe que, na verdade, o verdadeiro imperador era Nabonide, não estava, ele era interino. Então, naquela ocasião, o exército de Ciro chegou à Babilônia para se apossar dela. Só que nós entendemos que não era Ciro que liderava, era Dario, porque aqui no 31 diz: e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Veja bem, quando fala de Dario, o Medo, aí tem que ter aquela questão. Por que ele Dario, o Medo? Porque o Ciro era persa, o império é Medo-Persa. O império é Medo-Persa. Então, quando você vê no 28, ele fala: Pérez dividido foi e dado aos medos e persas. Então, quem domina a situação ali foi Dario, o Medo, e não Ciro, o Persa. Mas, na verdade, era um império só. Era a questão dos corregentes, ok? Os corregentes. Agora, a grande verdade é que quando você entende aqui que Babilônia caiu, foi tomada pela Pérsia ou Medo-Persa de uma forma pacífica. Agora, o Belsazar, diz a história que foi assassinado por um de seus oficiais que debandou para o lado dos persas. Mas aí é por fora. Então, na verdade, esse Dario aqui não pode ser confundido com o Dario, que é Dario da genealogia, da outra genealogia de Ciro, tá? Isso aí, você sabe que tem duas genealogias. Tem Dario da genealogia persa e tem Dario da genealogia dos Medos. Mas o certo é, na idade de 62 anos, ele invadiu e tomou. Agora, lembrando, como eu falei que Belsazar não era filho direto de Nabucodonosor, era filho de Nabonido, você tem que pegar isso na história. O Nabonido era filho de Labash Madruk, que foi o antecessor dele. Aí você tem, antes do Labash Madruk, você tem o Neriglissam, e antes de Neriglissam você tem Evil-Merodach. Antes de Evil-Merodach, aí você tem Nabucodonosor, que por sua vez foi filho de Nebopolazar. Isso tudo é uma genealogia, porque você tem o Império Babilônico. Então o Império Babilônico é uma genealogia, e você começou com Nebopolazar, quando foi o primeiro imperador, o segundo Nabucodonosor, e vai descendo Evil-Merodach, depois Neriglissam, depois Labash Madruk e depois Nabonido. Aí sim, do Nabonido você chega em Belsazar, que estava dominando porque o pai dele estava em uma missão na Arábia. Mas na verdade, na genealogia, na história de uma forma geral, você encontra esse desenvolvimento que eu passei para vocês, mas não tem isso na Bíblia. Isso aqui é por fora. Moral da história, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 foi justamente a dominação babilônica, neobabilônica, que durou até 539 a.C. Daqui para frente, do capítulo 6 em diante, nós já temos a dominação dos persas, ou melhor, medos persas. E depois nós falaremos de mais assuntos. Esse foi Daniel, capítulo de número 5.